Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, é maravilhoso a gente estar sempre lendo a palavra de Deus, porque cada vez que nós lemos, o Senhor nosso Deus, Ele vai nos revelando novos e concretos ensinamentos. Em relação, irmãos, a esses ensinamentos, nós sempre ouvimos muito falar em aliança de Deus com os homens. E literalmente Deus sempre fez aliança com os homens, entendeu? E cada aliança de Deus, Deus nos pede para que realizemos algo. Mas as palavras de Deus não passam. Os homens é que rejeitam a palavra de Deus. E os homens rejeitam as alianças de Deus que Ele faz conosco. Foram assim nos antepassados e também assim nos dias de hoje. Mas como que muitos ensinam que existe a velha aliança que passou e que agora temos somente uma nova aliança em Cristo Jesus? Mas observem bem, meus amigos, meus irmãos, que Jesus não aboliu nada. Jesus nunca aboliu a aliança antiga. Ele falou assim: eu tenho uma nova e eterna aliança. E ele literalmente, Jesus é a nova e eterna aliança. Mas só que não foi abolida a velha aliança. E a velha aliança, meus irmãos, ela é manifestada na vontade de Deus, na palavra de Deus, através da sua santa lei. Através da sua santa lei dada pelos profetas e, sobretudo, por Moisés. Então, irmãos, quando nós vemos literalmente as velhas alianças e a nova aliança, nós vemos que Jesus não aboliu. No capítulo 5 de Mateus, nós vimos claramente Jesus falar sobre isso. E Jesus, ele fala, meus irmãos, categoricamente para todos nós. Nós sabemos que os homens rejeitaram a velha aliança. E atualmente os homens também rejeitam a velha aliança. E os homens também, muitas das vezes, rejeitam as palavras de Jesus em detrimento de ensinamentos novos que foram introduzidos depois de Jesus. Mas quando a gente literalmente deseja seguir as palavras do Filho de Deus, e literalmente nós temos incutidos em nós o temor de Deus e a mansidão e a humildade, a ponto de seguir a Deus pelas palavras do seu Filho amado, nós literalmente seguimos e vivemos os seus ensinamentos. Então, se Jesus não aboliu a lei e os profetas, mas ele veio dar pleno sentido das palavras destes profetas, nós vemos também que devemos seguir toda a lei, né? Muitos falam que não, que isso já passou, mas não passou, porque a palavra de Deus é eterna, ela é viva e ela nos conduz à santidade. Então, irmãos, vamos observar. Lendo Jeremias, eu vi aqui no capítulo 31, do versículo 33 ao versículo 37, um comentário de Deus através do profeta Jeremias sobre a lei e sobre as alianças. E Deus fala claramente a Jeremias que os homens não cumpriram a aliança, a primeira aliança, mas que Deus ia incutir nos corações dos homens uma segunda aliança, que é a aliança aonde todos iriam realizar e viver a lei. Olha que interessante, irmãos. Nos ensinam que a lei já passou. Mas Jesus não nos ensina dessa forma, e muito menos Deus através das palavras de Jeremias, que literalmente fala que todos nós teríamos gravado a lei em nosso coração e que não haveria necessidade dos homens serem ensinados por outros homens, porque cada um teria a lei gravada no coração e os ensinamentos de Deus gravados nos corações, né? E Deus ainda fala mais. No capítulo 37, ele fala que
a lei jamais passará. E Deus fala para Jeremias, e Jeremias nos comunica isso. E nós sabemos também que Jesus falou que passa o céu e a terra antes que as palavras dele passem. Não passem, irmãos, não passam. Passa o céu e a terra, nós sabemos que será tudo destruído, mas as palavras de Deus não passam. E por que então que os homens falam que passou a lei e os profetas? Não passaram, irmãos. Então, irmãos, vamos ler o capítulo 31 de Jeremias, do versículo 33 em diante, e vocês vão ver e vão constatar literalmente o que eu estou falando. Mas não vamos ficar satisfeitos com isso, irmãos. Vamos ler toda a palavra do Senhor e os ensinamentos que o Senhor nos pede para que possamos viver, que são simples, muito simples de serem seguidos. Não é difícil, literalmente não é difícil, irmãos. Muito fácil de ser seguidos. E vamos, acima de tudo, obedecer ao Filho de Deus, aquele que foi consagrado e foi ungido para nos resgatar dos laços do pecado e da morte. Porque esse é que é o nosso mestre. Esse é que é literalmente o Salvador de Deus para as nossas almas. Então, irmãos, não vamos desprezar, irmãos. Não vamos jamais desprezar os ensinamentos de Deus através dos seus santos profetas e através de Jesus. Tá bom? Se alguns homens estão falando diferente, vamos nos afastar desses homens, porque esses homens falam segundo a carne e falam segundo ensinamentos de homens e não segundo a palavra genuína de Deus. Tá bom, irmãos? Então, que Deus abençoe a vida de todos, que Deus nos conceda sempre o discernimento e nos mostre a sua palavra para que tenhamos ela gravada no nosso coração e que possamos viver intensamente a sua palavra em obediência e santidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus dê a paz a todos nós.